Bem-vindos ao programa cultural patrocinado pela CPFL Energia. Estamos no Café Filosófico e a capacidade máxima desta sala é de 180 pessoas. Em caso de emergência, nossos extintores estão em locais de fácil acesso. Esta sala é equipada com luzes de emergência e detectores de fumaça. A qualquer sinal de incêndio, alarmes serão disparados. Para a segurança de todos, é importante que os corredores estejam livres durante o evento, facilitando a passagem das pessoas. Existem duas saídas de emergência. Uma é a porta de entrada e a outra é uma porta antipânico, presente na sala VIP. Lembrando que é proibido fumar, fotografar e filmar. Por favor, desliguem seus aparelhos eletrônicos que já vai começar. Muito obrigada! Boa noite aos presentes e aos internautas. Sejam todos bem-vindos à gravação do programa Café Filosófico do Instituto CPFL. Hoje encerramos a programação do Café Filosófico 2015 e também finalizamos o módulo de novembro que teve como tema Pode Rir, o humor e insanidade do politicamente correto, com curadoria de Marcelo Tass. Ao longo do mês, debatemos questões polêmicas como o que é politicamente correto, também quais são os limites do humor e também quais os limites das artes de um modo geral. No programa de hoje, teremos o psiquiatra Jacques Stiefelmann apresentando o tema O humor e a sua função, alívio da experiência de aniquilamento. E contamos com a especial participação do curador Marcelo Tass. Após o encontro, o convidado irá responder as perguntas da plateia. Portanto, vão pensando um pouco nisso. Pedimos, por favor, para desligarem os celulares, porque está dando problema na gravação. Então, não deixem... desliguem mesmo. Não deixem vibracall. E também pedimos, por favor, para não entrarem na frente das nossas câmeras, já que estamos gravando. Pedimos a colaboração de vocês. Bom, sem mais, chamamos agora ao palco, aproveitando a presença do curador, chamamos ao palco Marcelo Tass para apresentar o convidado de hoje. Então vamos recebê-lo com um aplauso de boas-vindas. Boa noite. É uma alegria estar de volta ao Café Filosófico. Este módulo tem o título de Pode Rir, o humor e a insanidade do politicamente correto. Nós tivemos, eu fiz a abertura, onde eu falei um pouco da minha visão de humorista, da minha visão de jornalista que mistura humor com ficção.
das armadilhas do humor, das virtudes do humor. Depois a gente teve a Adriana Falcão, dramaturga, escritora, falando da sua experiência de botar a mão na massa, de fazer humor para milhões de brasileiros através das séries na Globo, né, Alto da Compadecida, de filmes, né, Se Eu Fosse Você, de uma série de livros que a Adriana já publicou. E hoje nós vamos receber um cara que eu conheço já há muitos anos, tenho o privilégio de desfrutar da companhia dele, que é justamente um médico, um psiquiatra, um psicanalista, que talvez possa vir a nos dar alguma pista das funções do humor dentro da gente. Que significa isso, né? Que arma que é essa, que ferramenta que é essa que a gente tem para olhar a realidade, para a gente conviver com as pessoas que estão ao nosso redor e principalmente para suportar esse mundo maluco que a gente vive. Nada melhor que um psiquiatra para falar disso, né? E eu tenho grande alegria em apresentá-lo. O título da fala dele é O Humor e Sua Função, Alívio da Experiência do Aniquilamento, que parece já nos sugerir que o humor pode ter alguma função diante da nossa vida e diante deste mundo tão complexo que a gente tem que enfrentar todos os dias. O Jacques Stiffelmann é um médico formado pela Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, vocês vão ver pelo sotaque, e tem curso de especialização em psiquiatria na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Concursado médico do Estado de São Paulo, ele é médico psiquiatra em diversos hospitais. É também membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e pratica a clínica de psicanálise, psicoterapia e psiquiatria em seu consultório desde 1985. E tem uma carinha de garoto, aí que fica difícil entender isso. Sem mais delongas, vem aí o doutor Jacques Stiffelmann. Vamos receber. Obrigado. Muito obrigado, viu, cara? Uma bela apresentação. Obrigado. Bom, pessoal, boa noite. É a primeira vez que eu estou aqui. Não sei se é a de vocês também, né? Os que estiverem pela primeira vez vão dividir comigo um pouco dessa ansiedade, né? Os outros já vão ver como é melhor ficar menos ansioso, né? É o seguinte, eu escolhi, né, a pedido do Marcelo, uma visão intrapsíquica, isto é, uma visão do que acontece ou do que a gente supõe que aconteça dentro da mente para que o humor possa acontecer, operar, tanto no seu vértice, vamos dizer assim, na sua manifestação externa, que são anedotas, programas humorísticos, tudo que a gente conhece de manifestação do humor, mas que de um certo jeito a gente pode ter por certo que nasce dentro de uma maneira de elaborar um fato. Então, um fato como ele é percebido. Então, há uma elaboração de um fato a partir da percepção dele. Eu não vou ler muitas coisas aqui, mas eu queria que vocês me acompanhassem nessa introdução, que está, inclusive, no folder, porque ela é uma síntese e eu não gostaria que vocês se perdessem. Como eu estou muito familiarizado com os fatos, pode ser que eu, sem perceber, fale de forma excessivamente fluente sobre alguma coisa que alguém não esteja entendendo. Então, eu vou ler essa parte e depois dali nós vamos adiante. Eu coloquei assim: o humor tem a peculiar capacidade
de passar pelas frestas mais secretas de nossa mente. Frestas escondidas num delicado e complexo labirinto de autoridades forjadas, de protetoras e legitimadoras das nossas mais temíveis fantasias de aniquilamento. Bom, é provável que muitos de vocês, na parte em que eu falei de labirinto de autoridades forjadas, de protetoras e legitimadoras, de nossas mais temíveis fantasias de aniquilamento, possam já não mais saber do que eu estou falando. Eu prometo esclarecer do que eu estou falando. É exatamente por isso que eu estou aqui. Né? Porque... Bom, vou adiante. O humor que rearranja nossos estados mentais de paralisia e terror frente ao desconhecido interno e externo aparece em sua manifestação sensorial como um desmoralizador de autoridades internas e externas, tornando o temor à insanidade um temor possível de ser experimentado. Veja que nesse momento eu me refiro à maneira como dentro de nós já começamos a produzir humor. Nós, de uma maneira sofisticada, vamos destituindo certas funções mentais que nos asseguram uma certa tranquilidade, de que elas não precisam ser tão firmes para que a gente possa manter a tranquilidade. Isto é, elas não precisam ser tão rígidas a ponto de não nos deixar ver alguma coisa por temor de que aquela visão nos aniquile. Não é? Então vocês já vejam por que o temor de aniquilamento. Porque a gente pensa que pode ver tudo, mas a mente não pensa que a gente pode ver tudo. Né? O problema de ver e não ver, veremos juntos aqui qual é. Né? O humor nos conduz ao simbólico que não podemos criar, e aí, neste momento, o humor nos cria a condição do riso. É uma explosão, como eu coloquei, de alívio e risos. O riso é mal explicado neurologicamente, o choro também. Não é? Não há bases científicas claras nem para um nem para outro. Este é um outro conflito que vocês vão notar sobre o que é manifestação psíquica de base neurológica comprovada, estudada, e manifestação psíquica daquilo que não há nenhuma comprovação neurológica, nem na neurociências, nem no estudo clássico de neurologia, criando um problema que vocês conhecem e ouviram falar, que é o que é a vida mental. Né? Bom, por último, eu quero só dizer uma parte que não é muito boa, mas é o seguinte: é preciso pensar nos limites do humor como manifestação social. O humor, a partir de um ponto, ao invés de colaborar com o simbólico, nos empurra ao concreto, reificando, ou retificando, como está aqui, que é tornando, reificar é tornar algo simbólico concreto, é o oposto da simbolização. O humor também pode fazer isso, aterrorizando o indivíduo novamente. Eu vou me alongar depois, mas se vocês quiserem pensar em alguma coisa sobre como se faz isso, vocês pensem no humor em ditaduras, em sistemas autocráticos. O humor tem uma outra função, é para preservar o medo. Né? As pessoas não podem rir no sentido que fora desse sistema se pode rir. Né? Quer dizer, o humor é inteligente, ele pode não rir daquilo que não pode ser rido. Rido acho que não existe. Né? Bom, Luna, eu gostaria de ver a primeira foto e mostrar para eles. Bom, essa foto, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho no que vocês sentem, depois, na hora de conversar, a gente pode conversar. Essa foto é uma foto real, né, americana, de 1923. Para os que, de alguma maneira, não entendem, tem uma senhora assinalando, mostrando um sinal que fala: japoneses, né, Japs, keep moving. Japoneses, continuem em movimento. Este é um bairro de homens brancos.
É dizer, ela não parece ter nenhum problema, não é, em inclusive mostrar, não sei como alguém disse, está passando um japonês ali que ela aponta, que ela parece não achar que está grande o bastante o sinal dela, né, o anúncio. Agora a outra foto, essa foto é uma foto bastante pesada, não é? Essa foto é uma foto na Califórnia, se não me engano, em 1870. Né? Vocês vejam que curioso, ela tem uma lojinha ali, um tipo de um comércio, que fala o seguinte, Auction and Negro Sales. Eu queria que para essas fotos vocês suspendessem o politicamente correto por alguns instantes. Ele vai voltar em algum ponto, porque vocês vejam que o politicamente correto é um outro sistema paralelo para controlar o humor. Não é? Que o humor é um negócio que não tem muito controle, vocês vão ver depois por quê. Né? Obviamente, vocês podem notar que não há graça nenhuma nessa foto. Essa foto fala o seguinte, auction é... Como é que se fala? Leilão, muito obrigado. É leilão, então é uma loja que faz leilão e venda de negros. Curiosamente, tem um negro sentado, né? Parece que em paz, até lendo alguma coisa, não sei o que ele está fazendo. Né? Bom, eu poderia escolher outros caminhos para mostrar para vocês a função mental do humor. Né? Mas eu escolhi esse. Se vocês quiserem tirar foto, pode tirar já. Se querem deixar ali, também vai assustar um pouquinho. Então, vejam que curioso. Essas fotos, né, ninguém... naturalmente, nos dias de hoje, teria a reação de achar graça. Né? Existe um viés pelo qual qualquer um poderia achar graça, que é o do absurdo. Né? É dizer, vocês imaginem, nos dias de hoje, uma loja dizendo, olha, aqui nós vendemos negros. Né? Ou, a primeira foto, que eu acho, por mais chocante que seja, um pouco menos, em que uma pessoa deliberadamente sugere que um certo grupo étnico vá para outro bairro. Né? Então, eu quero mostrar uma coisa com isso, curiosa, e que eu queria instigar vocês a pensar nisso. Por incrível que pareça, isso é passível de transformação em humor. Né? É tão absurdo que se faça isso, ou hoje em dia nós sentimos como tão absurdo, que a nossa mente pode, incapaz de dimensionar o que significa um homem se apropriar do outro, por exemplo, e vendê-lo como uma mercadoria. Né? A dimensão do que se passa aí é tão impossível de pegar de uma maneira mais integral, que alguém poderia até pensar rapidamente, isso aí só pode ser brincadeira do Jacques, né? Vou botar um troço desse aí. Né? Aí começa. Por que só pode ser brincadeira? Bom, certamente porque é inimaginável que a gente possa aceitar esse fato. Só que não é porque aconteceu em 1870. É porque somos passivos frente ao que está acontecendo agora. Este agora ao qual nós somos passivos e ao qual nossa dimensão psíquica alcança rapidamente, mas alcança no máximo para nos deixar impotentes frente ao sofrimento humano e ao problema que os humanos causam a si próprios e aos outros, acaba por determinar uma situação onde há um desconforto em perceber a natureza humana e a destrutividade humana da maneira como de fato ela acontece. Então vejam, não que se precise fazer piada destas fotos, mas vocês ficariam, acho que pouco espantados com a rapidez com que poderia se fazer piada disso. Né? Piada talvez não necessariamente, mas eu quero que vocês vejam o seguinte, é o que essas fotos mostram, no seu sentido mais profundo, que começa, como um exemplo, a criar condições para que a mente reaja. Porque a mente reage, seja neurologicamente, seja como for. Ela reage. Eu vou tentar mostrar para vocês isso. Há limitações em tentar mostrar. Eu vou utilizar, grande parte do que eu vou dizer vai ser baseado no que a psicanálise, desde sua criação, entendeu como funcionamento mental.
mesmo a psicanálise hoje em dia sendo considerado algo ultrapassado em muitos países e até tratado como uma seita já em desuso, ninguém ainda ofereceu nada melhor como forma de compreensão dos fenômenos psíquicos. Essas aproximações, como as teorias antigas de personalidade do Freud, podem até ter ficado um pouco caricaturais, às vezes, mais por mau uso delas, do que por, de fato, elas não fazerem sentido, né? Então, eu vou colocar uma coisa para vocês assim. Alguém que fizesse humor disso seria um perverso? A pessoa seria um maluco, quem sabe, que resolveu simplesmente, utilizando uma coisa insuportável, começar a reagir? Não. A sensação de que estamos entre pessoas capazes de fazer isso faz com que a gente fique muito intranquilo. Não há nenhuma confiabilidade no ser humano. Vocês podem ver, pelos jornais, pelo que acontece no Brasil e fora do Brasil, como por muito pouco o ser humano começa a barbarizar em cima do outro, não é? Essas fotos chegam a ser ingênuas perto do que acontece até mesmo hoje aqui no Brasil e fora do Brasil. Então, a pessoa que pode considerar isso, ela não precisa, talvez, do humor. E o humor, mesmo como mecanismo psíquico, ele é alvo de crítica. Existem correntes dentro da psicanálise que criticam barbaramente o uso de humor dentro da sala de psicanálise, né? Eu vou colocar uma situação para vocês, que todos vocês conhecem, tá? De mostrar para vocês como é que o humor funciona enganando os sentidos e utilizando o que a mente tem naturalmente para aliviá-la. Todos vocês já devem ter tido contato com Gênesis da Bíblia, não é? Devem ter lido, ouvido falar, não é? Eu vou ler uns trechinhos pequenos, vejam que coisa curiosa. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, não sei, por razões de marketing, ficou conhecido como maçã, não sei qual foi o negócio, não pode comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, a coisa fica ali, né? Está tudo bem, até que a serpente oferece para Eva o tal do fruto da árvore do conhecimento. E a Eva diz: olha, eu prefiro não comer porque Deus disse que não pode, a gente vai morrer. E ela diz assim: não, você não vai morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Quer dizer, depois que você souber do bem e do mal, Deus não vai mais poder fazer isso com você, né? Deve ser por algo assim que ela comeu, não fica claro, tá? Aí ela comeu, não é? E deu para Adão, que comeu também, e aconteceu uma coisa engraçada, né? Eles começam a ouvir os sons de Deus chegando ali, por aquela região, e começam a se esconder. E Deus acha curioso e pergunta: onde você está, não é? Onde é que vocês estão? E ele disse: olha, Adão diz para Deus: eu ouvi a sua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. Deus, que não sabia que ele tinha comido alguma coisa, diz assim: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: preste atenção, mesmo que a tradução da Bíblia seja ruim, olha que interessante essa resposta. A mulher que me deste como companheira, ela me deu da árvore. E comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? Disse a mulher. A serpente me enganou. Vocês vejam que é a primeira transferência de responsabilidade oficial, né, nessa situação, né? Vocês vejam como Gênesis, a Bíblia pode ser muito engraçada, né? E por último, aconteceu aquilo que vocês sabem, nós estamos aqui nessa situação, por isso que a gente está aqui. Hoje até é um intervalo razoável, né, disso, mas Deus diz assim: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, vejam essa, é violenta,
e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, lançou para fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora formado. E aí você sabe, né, ele falou algumas coisas sobre a serpente, sobre Deus e tal, né? Vocês vejam como aonde que o humor trabalha, né? Eu tomei de forma humorada. Na verdade, eu sempre fui meio assim. Então, a minha cabeça já vai facilitando as coisas um pouco, né? Porque tudo isso é muito engraçado, né? Não sei se vocês notam isso, né? Não sei como é que as igrejas não riem mais até, né? Mas vejam que curioso. Tudo isso para vocês verem o seguinte: ao adquirir a consciência, perdemos o paraíso, né? Isso é muito claro, é o primeiro capítulo do Gênesis, né? Quer dizer, a consciência custa o paraíso. O humor tenta retomar uma gotinha do paraíso pelo único jeito que ele pode, que é enganando essas autoridades. Na figura mitológica da Bíblia, Deus é a autoridade, mas nós não precisamos da Bíblia, nós temos 180.385 trilhões de deuses dentro de nós, dizendo o que pode, o que não pode, o que acontece, o que não acontece. A gente vai vivendo em meio a essas autoridades, né? Vocês podem deixar o politicamente correto assim, vocês vão pensando nele, vocês vão ver como é interessante, né? O politicamente correto tenta reunir uma questão de ética e moral. Vocês viram recentemente o que aconteceu com aquele chargista, com a revista e com os chargistas da revista francesa, né? Porque entendeu-se que aquela leitura que ele faz desmoraliza autoridades que não se pode desmoralizar, e seus representantes são assassinos, né? Nós também poderíamos rir disso, né? Porque é inacreditável, né? Não se pode fazer isso, senão você morre, né? O chargista estava rindo disso, e talvez morreu por isso mesmo. Eu não acho que ele tenha morrido rindo, mas é possível que tenha achado até engraçado. Não dá para duvidar, é um sujeito excepcional, né? Então veja que curioso, o humor, seja profissional ou dentro de nós, ele nos ajuda a ganhar consciência, tá? Eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu no meu consultório. Eu só peço vocês um pouco da liberdade de vocês não me julgarem, né? Porque eu, apesar de levar os meus pacientes muito a sério, eu não deixo de achar muito engraçado certas coisas que acontecem, né? Vocês vejam que engraçado. Há uns anos atrás chegou um senhor, ele devia ter mais ou menos a minha idade, assim. Ele chegou, os olhos estavam um pouco cansados, ele estava um pouco tenso. E eu perguntei de que maneira eu podia ajudá-lo, né? Ele disse que não gostaria muito de conversar sobre nada, mas que ele já não dormia há muito tempo e que ele gostaria de saber se eu poderia ajudá-lo a dormir, né? É um convite interessante, né? Vocês pensem bem. Eu estou lá para acordá-lo, mas ele quer dormir. Tudo bem. Mas eu fiz uma concessão ao lado do psicanalista e fui para o psiquiatra, que quer mesmo que todo mundo durma, né? O psiquiatra está interessado nisso. Bom, aí eu disse, olha, eu vou fazer isso então. E receitei para ele, sem muita conversa, um hipnótico, esses remédios que a pessoa só dorme. Eles duram 4 horas no sangue. São uma maravilha, né? Vocês não imaginam como é bom. É um troço inacreditável. Já experimentei e recomendo, até para quem não precisa, para vocês terem uma ideia, né? Agora, eu dei para ele esse remédio e disse, olha, o senhor volta dentro de 7 a 10 dias, porque esses remédios a pessoa não pode ficar muito tempo tomando, porque eles dão dependência, de algum jeito, né? E aí depois tem que migrar para alguma outra coisa, ver o que se faz, né? Quando ele voltou, eu perguntei, como é que o senhor vai? Estou um pouco melhor. Ele hesitou para dizer que estava um pouco melhor. Estou um pouco melhor, eu estou dormindo, mas os sonhos que eu tenho são muito vívidos, eles são muito fortes. Então é uma agitação. Eu sei que estou dormindo, mas eu estou sonhando. Veja, fica claro agora que ele não quer nem sonhar, né? Então, a paulada foi baixa. Mas eu não ia aumentar a dose do remédio. Esses remédios podem acontecer isso, porque eles levam a pessoa para uma fase do sono que favorece mesmo o movimento dos pensamentos e outras coisinhas, né? Ele não gostou também. E aí, então, ele voltou semana que vem.
Eu perguntei, como é que o senhor está? Ele disse basicamente o seguinte, que ele estava bem, não é? Mas ele me listou alguns problemas e me disse a seguinte frase, a brincadeira está acabando, tá? Ele disse, o senhor sabe que eu gostaria de trocar de medicação. Porque é engraçado, eu tô tendo, o que eu estou sentindo, eu não tinha quando eu cheguei aqui. Veja, eu achei aquilo muito engraçado, eu acho até que ri na hora, né? Por quê? Porque mesmo ele alijando o psicanalista estava ali. E o psicanalista é um desgraçado. Ele está olhando, está só olhando. Veja, o que é engraçado nessa história? Ele não queria dormir. Ele queria uma pessoa que ficasse culpada ou responsável pelos problemas que ele sente. Né? Ele queria alguém que dissesse assim, bom, eu quando vim aqui, eu não sabia o que eu tinha. Mas não, o senhor não tinha culpa, agora o senhor tem. Agora o senhor se envolveu comigo, não é? E o senhor imaginou o quê? Que eu ia dormir, não dormia, que eu ia ser um bom paciente? Eu só vim lhe dizer agora que eu tenho um sócio, o senhor é responsável, o problema agora é seu. Né? E é engraçado, porque ele não tinha nem... O engraçado é que ele não tinha nenhuma dúvida, daquele momento em diante o problema era meu. Né? Esses pacientes são pacientes que a gente tem que ter um certo cuidado, porque eles, como dizem os americanos, they mean it. Eles realmente acham que isso é verdade. Se vocês tiverem qualquer relação em que vocês são responsabilizados por alguma coisa, especialmente de ordem psíquica, que vocês sentem que não são responsáveis, vocês veem que estão na frente de uma situação delirante. Não há argumento contra isso. Né? Por isso tem que ter muito cuidado ao, digamos, ajudar alguém. Né? A pessoa pode não entender que a pessoa que está ajudando não é responsável pelo que o outro está sentindo. Mas vocês vejam como é um paciente engraçado. E, curiosamente, porque não tem consciência. Então, vocês vejam que eu já estava sendo controlado, porque eu não podia favorecer que ele conhecesse nada. Mal sabia ele, coitado, que ele não podia dormir porque não podia ter consciência de nada. Então, ele estava totalmente controlado para não saber de nada, mas tinha que ficar acordado. É engraçado, ficar acordado para não saber. Né? É engraçado porque a gente pensa que é dormir. Né? O cara está dormindo, não está vendo nada. Não é verdade, o cara está vendo. Bom, isso é para vocês verem como a Gênesis, no dia a dia, isso que a serpente fez, não é teórico, acontece mesmo. Né? Então, vocês vejam que o humor, ele sempre se associa ao leve. Porque se vocês pensarem que eu ali, como médico, responsável, CRM tal, com um sujeito com insônia, eu possivelmente achei engraçado, como forma de descarregar a responsabilidade que estava envolvida ali. Porque parece só uma pessoa com insônia, mas eu garanto para vocês que é uma pessoa que está psicótica. Essa pessoa não está lúcida. Ainda que a leitura dessa falta de sanidade não seja macroscópica. Ele macroscopicamente está lúcido. Microscopicamente ele está louco. Então, eu estou com alguém muito perturbado. Eu possivelmente formulei isso porque eu pensei, pô, mais um que vai me responsabilizar, né? Como é que eu vou aguentar isso? Vou ter que dormir essa noite com 14 responsabilidades. Será que eu posso? Né? Enfim. Agora vocês vejam que curioso, rapidamente uma passada para que vocês vejam como é que essa formulação se dá. Eu não sei se vocês ouviram falar, porque isso é bem batido. O Freud, ele fez uma formulação que vocês conhecem, antiga, chamada em ego, que sou eu, id, que é a nossa biologia, os nossos impulsos, e superego, que seria um precipitado do aprendizado moral, que teria uma função de regular a liberdade maior ou menor do ego. O id é um psicopata. Ele simplesmente oferece ao ego tudo. Ele quer roubar, comer, transar, ele quer tudo. Ele é o centro de pulsões. O ego tem que dizer para o id o seguinte, olha pessoal, vocês não vão poder fazer o que vocês querem comigo. O superego também pressiona o ego para que o ego deixe o id funcionar aqui, mas não deixe ali. Então o ego é um grande administrador. Isso é muito antigo. Tá? Eu só estou falando isso para que vocês vejam uma coisa curiosa. Os mecanismos de defesa do ego clássicos são repressão, negação, projeção, deslocamento e sublimação. Classicamente, humor é sublimação. Sublimação é satisfazer um impulso, tá? Com um objeto substituto. Ao invés de você
querer dar um soco na sua ou no seu sogro, sogra, irmão, irmã, tio, você come um cheesecake. Né? Você sublimar engorda há muitos anos isso. Né? Quem resolver esse problema, né? Mas existem outros mecanismos muito úteis. Curiosamente, esses mecanismos de defesa também são formadores de sonhos. Num sistema mais complexo. Então, vocês vejam que o humor, ele faz isso. O que ele faz? Ele pega um fato, no caso, vocês viram aí o fato, um exemplo, e ele faz uma manobra. Ele diz assim, olha, vocês não podem suportar ver a natureza humana, mas se vocês olharem, que isso só pode ser uma loucura, o ser humano é louco, ele cria essas coisas, ele já começa a criar condições para que a gente veja a natureza do ser humano de uma maneira mais palatável. Existem vários tipos de humor. Isso é muito importante que vocês saibam. O Freud escreveu um único texto sobre humor, nunca mais mencionou o fato. Agora vejam que interessante isso. Ele era um sujeito que gostava muito de anedotas. E mesmo em palestras, ele falava de anedotas. Mesmo em algumas muito mais famosas do que outras, e com o paciente se tem evidências de que também falava. Agora, notem isso. As pessoas que publicaram e revisaram o trabalho do Freud fizeram uma coisa muito curiosa. Retiraram as anedotas que ele falava das traduções. Vocês vejam que engraçado? Porque eles, como autoridades, achavam que aquilo era como se não fosse levar a sério. Como se o Freud não fosse tão sério. Então pensem também no humor como uma coisa que é levado menos a sério. Né? O humor, na verdade, está tentando levar a sério alguma coisa, mas ele está tentando fazer uma coisa assim. Ele pega alguma coisa que é tão séria que a mente não pode levar a sério e faz alguma coisa para que aquilo reentre da consciência de uma forma mais razoável. Né? É um trabalho difícil, geralmente automático, e a gente faz isso o tempo inteiro. Né? Se dando conta ou não se dando conta. Eu queria lembrar vocês de um fato que eu não queria que escapasse, que é quando a gente fala desse humor que a gente... Eu ainda não estou no politicamente incorreto, tá? Eu ainda estou falando de uma maneira que a mente faz para sobreviver. O humor, ele favorece a sobrevivência psíquica. Né? E ele se dá de dezenas de maneiras. Se vocês não se ativerem a anedotas, piadas e interfaces mais claras do humor, vocês vão ver que a gente faz isso o tempo inteiro. Até não levando a sério alguma coisa demais, já estamos criando condições, não de desmoralizar até mesmo o que está nos sendo relatado, mas de nós podermos suportar. Né? Então, vou dar um exemplo clínico para vocês. Vocês pegam, é comum, segunda-feira, não é? O marido fala mal de alguma coisa que aconteceu em casa, no domingo e no sábado. É até suspeito que o fim de semana seja considerado algo de descanso. Num consultório de psicanálise, nota-se na segunda-feira que não houve nenhum descanso sábado e domingo. Tá? Discussões em carro são excepcionalmente importantes, né? Especialmente na volta das festas. Né? E é muito engraçado de ver. Eu digo para vocês que é engraçado. É uma profissão muito engraçada. E por que essas pessoas estão brigando? Vocês não vão acreditar. É pelo que elas estão dizendo. Uma porque disse, outra porque não disse, uma porque olhou, porque não olhou. Tudo isso está sendo falado. Mas se vocês notarem, falta humor. As pessoas estão rindo, estão sofrendo por falta de humor. É óbvio que a mulher do cara é esquisita. Existe alguém que não seja? É óbvio que ele é um chato, que a mulher disse. E alguém não é? Não é? Mas acontece, vejam que a falha do humor como é perigosa. Eu levei a sério que minha mulher me disse uma certa coisa. Mas aí é um azar muito grande que o senhor tem, não é? De levar isso a sério. Não é? É ela que está dizendo, quem tem aquela mente é dela. A mente é dela, é ela que está pensando. O senhor nem tem nada a ver com isso. Não é? O senhor não parece usufruir de humor. Não, mas vem cá, mas eu não vou levar a sério o que ela está dizendo, eu preciso ser respeitado.
Bom, se essa pessoa tivesse humor, ela poderia ter ido embora desse casamento há muito tempo. Né? Mas sem humor ela fica. Não que seja o único jeito de ficar, com humor também dá para ficar. E a gente fica. Quem está casado sabe que tem que ter humor para ficar. Que é uma maneira de destituir a nossa autoridade. Quer ver? A minha mulher está fazendo uma coisa que a minha mãe não gosta. A minha mãe não está lá, mas os representantes dela dentro de mim estão todos. Né? Então ela começa a fazer, minha mãe não gosta. Minha mãe está dentro de mim. Né? Aí ela começa e minha mãe lá dentro dizendo, puta, que mulher desgraçada, né? E aí, o que acontece? Ou eu tenho que dizer para minha mãe, não levá-la muito a sério, e dizer, pô, mãe, mas tu também é chata como cão, né? Deixa minha mulher em paz, né? Me deixa em paz. Senão, o que a gente faz? Leva a sério. Eu já fiz isso, eu levei a sério minha mãe e mandei um monte de gente longe. Né? E é muito curioso, se vocês prestarem atenção, nós não somos porta-vozes de nossos pensamentos. Nós somos de muitos que nos antecederam e alguns fazem isso com orgulho. Né? Muito orgulho. Ó, meu avô já dizia isso. Né? E você, o seu avô já faz tempo que faleceu, faz algum tempo. Né? Mas o senhor representa ele ainda? Representa. Né? Lá em casa a gente faz o que ele manda. Né? Mas o que o senhor pensa? 90% diz não sei. Então, por isso que falta humor. Quem sabe que não sabe o que pensa, pelo menos pode dizer para a mãe, para o pai, para quem está dentro, que eu não sei o que penso, mas pode não ser verdade o que você está dizendo. Então deixa eu ficar com a minha mulher. Né? Ou a pessoa que não sabe. Por que eu estou falando isso? A finesse do humor está em Shakespeare, isso aparece nas figuras do clown, do bobo da corte. O Shakespeare ele teve uma coisa muito... Vocês vejam como uma coisa acontece sem querer, a gente não fica sabendo. Nem sei se é verdade. A gente lê essas coisas, mas também não sabe se é verdade. Né? O Shakespeare, eu até tinha notado aqui, apareceu, ele tinha um problema com o bobo. Né? O bobo era parte dos personagens do teatro, mas o bobo ele era muito escrachado. Ele era mais assim um cara que escrachava tudo e se metia no meio, ele esculhambava. Esse era o bobo. E ele, por conta de um ator, que eu esqueci onde é que eu botei, um dia eu conto para vocês, tá? Esqueci o nome do... Ah, pode ser que esteja aqui. Ele achou um ator que conseguiu juntar duas funções. No Rei Lear, ou King Lear, esse bobo, vale a pena vocês verem, ouvirem, lerem essa peça do Shakespeare, por inúmeras razões. Mas o bobo da corte do Rei Lear, ele faz um papel que é apresentar para o rei a realidade. O rei está louco, ele fica louco. E o bobo, de uma forma completamente escrachada, a gente tem horas que pensa que o rei vai mandar matar ele, porque é um desrespeito absurdo, ele diz para o rei que o rei está louco. A dizer para um rei que o rei está louco, a gente não pode dizer para o Lula. Vocês imaginam dizer para o rei, ou para o Fernando Henrique, né, ou, sei lá, para qualquer partido. Né? Não pode dizer nada. Né? O cara dizia para o rei. Por quê? Ele tentava desmoralizar para esse rei a autoridade ao qual ele estava submetido. Esse rei preferiu deixar a melhor filha de lado, porque ela falou a verdade. Depois ele foi liquidado pelas outras duas filhas que mentiram e teve o maior remorso da história. Ninguém aqui é capaz de ter o remorso que o rei Lear teve. E é engraçado que o rei, o bobo, vejam esse humor, porque é humor. Ele desmoralizando o que fez o rei ter remorso, o rei não ria, mas ele conseguia viver. E o desfecho, eu não vou falar, é até que agradável. Este é uma peça em que a tragédia está no começo e não no fim. O fim até que é bom. Né? Bom, falando então agora, vocês viram que o humor são mecanismos psíquicos variados que viabilizam o contato do indivíduo com alguma coisa. A risada ou não risada é sempre um alívio. Né? Então vocês têm que ter em mente que a função do humor é desmoralizar autoridades. Algumas delas, como eu falei no início, elas são tão perfeitamente forjadas que elas parecem que estão a nosso favor. Tá? Vocês vejam que o problema é uma questão de quantidade. Né? A minha filha pequena, tem uma filha que tem 9 anos hoje,
E recentemente, alguns anos atrás, mas pouco tempo, quando ela viu uma menina de biquíni na praia, ela me perguntou por que a menina estava pelada, né? E eu disse, mas ela não está pelada. Mas de costas realmente parecia. Era um biquíni que passava bem, vocês imaginam aonde? E tinha uma parte bem alta. Então o bumbum da menina estava bastante à mostra, né? Eu vi, ela viu, mais gente deve ter notado, né? E é interessante, né? Porque ela disse que achava interessante a pessoa ir pelada na praia. Mas um adulto não diria, né, que essa moça está pelada, né? Para ela, estava nua o bastante, né, para isso. Então, eu queria mostrar para vocês, ela possivelmente se agoniou com aquele bumbum ali, né? Não sei, ou ela não entendi direito o que aconteceu. Né? Mas falei que era biquíni aquilo e tal. Ela também estava com um, né? Agora, vocês vão ver uma coisa curiosa. Antes de eu ir para o lado negro, eu vou falar muito pouco desse lado negro do humor em ditaduras, porque é só para vocês verem como a perversão sempre está no uso, não na função em si, né? A função, o humor não é partidário, o humor ele não tem simpatias com isso ou com aquilo, ele é o que eu estou privilegiando. Vocês viram pelas outras situações que o tema é rico e largo, né? Então, eu vou falar uma coisa para vocês, é a última que eu vou ler, tá? É uma citação do Rilke, eu não sei quem aqui conhece o Rilke, o nome dele é Rainier Maria Rilke. Ele foi um cara curioso, além de poeta, ele foi secretário particular do Rodin. Quem gostar de ter alguma ideia da escultura do Rodin, não precisa ver nenhuma. Leia o que o Rilke escreveu sobre a escultura. Eu tive a oportunidade de ver as esculturas do Rodin e humildemente lhes digo que só consegui perceber alguma coisa depois que eu li o Rilke, que era secretário dele e um poeta. Vejam o que o Rilke diz sobre ironia, né? Ele fala isso num livro chamado Cartas a um Jovem Poeta, um livro geralmente oferecido a adolescentes. Eu acho um erro oferecer só a adolescentes, porque é para adolescente, mas o adolescente não vai entender aquilo. Mas ele fala, num trecho da carta, para este poeta, que ele escreve, ele fala o seguinte, olha que curioso. Não se deixe dominar pela ironia, sobretudo em momentos estéreis. Nos momentos criadores, procure servir-se dela como de mais um meio para agarrar a vida. Utilizada com pureza, ela também é pura e não nos deve envergonhar. Olha agora. Ao verificar, porém, que se familiariza demais com ela, temendo uma intimidade excessiva, volte-se para os objetos grandes e graves, diante dos quais ela, a ironia, se encolhe desajeitada. Busque o âmago das coisas, aonde a ironia nunca desce, e ao sentir-se distarte, como que à beira do grandioso, examine ao mesmo tempo se essa concepção das coisas deriva de uma necessidade de seu ser. Sob a influência de coisas graves, com efeito, a ironia ou o abandonará por si mesma, se tiver sido algo de ocasional, ou então se reforçará, caso lhe pertença como algo inato, como um instrumento sério, enquadrando-se no conjunto dos meios com que o senhor deverá moldar a sua arte, né? Veja, é uma opinião sintética, complexa para Dedéu, né, do uso de um elemento do humor. Vocês podem observar que a ironia ela faz com que uma certa autoridade não seja levada a sério. Então, por exemplo, uma pessoa diz uma coisa, olha, Jacques, você não pode mais tomar vinho. Eu vou dizer, aham, tá bom. O que eu estou fazendo? Eu não estou levando aquilo a sério. E eu dei um exemplo aqui, pífio, né? Óbvio que o polo destrutivo, brutal, horroroso, e que vocês vão ver rápido, é o cinismo, é uma expressão sensorial da ironia, em que se perde o refinamento. Mas ele fala que a ironia pode ser um instrumento muito poderoso para o indivíduo e ajudar a colaborar com a vida. Possivelmente o que ele queria dizer é, use-a para desmoralizar as autoridades que de fato atrapalham o viver. Mas não use demais, porque se você ficar familiarizado demais, você é que vai virar autoridade.
E se vocês falarem com pessoas excessivamente irônicas, vocês vão ver que são pessoas autoritárias. E que pousam daquelas que desmoralizam autoridades. É por isso que é inteligente essa observação dele. Cuidado. Se vocês vejam que o mesmo mecanismo de alívio, quando a pessoa se familiariza ou fica muito identificada, ela vai exatamente para o outro lado. Né? Vocês vejam só. Ontem, o Delcídio do Amaral, ótima pessoa, disse que ele só estava sendo gentil para com o filho do Cerveró. Eu pergunto a vocês, não precisa responder, isto é uma ironia? Não é? Ele está recebendo no fim para ser humorista? É isso que estão nos escondendo? Alguma coisa tem. Agora, levar a sério? Como é que a gente faz para levar a sério? Né? A gente pode levar a sério, mas vocês vão ver como fica desagradável. Quer ver? Levar a sério? O cara é um filho da puta. Já fiquei com raiva. Fiquei com raiva dele, da raça humana. É insuportável. Porque é uma coisa importante de dizer. Eu volto a dizer o que eu disse. Ele está entre nós. O Delcídio do Amaral. As pessoas não têm vontade de dizer esse do, vocês notam? Está todo mundo louco para tirar esse do. Dizer Delcídio Amaral logo. Né? Mas estão dizendo do. É uma coisa que a gente se imagina que está espalhado por todo canto. Como é que faz? Ficar paranoico geralmente não tem graça, vocês notaram? É uma coisa desagradável. Quer dizer, o paranoico está sem humor. É o que eu falei da segunda-feira. Né? É o Dia Internacional da Paranoia. Vamos lá. Ela começa na sexta-noite. Bom, então eu vou dizer uma coisa para vocês que eu não disse no começo e deveria ter dito. Quando a gente fala que o humor serve para colaborar não, para que a pessoa não fique insana, né? Vocês já pensaram o que significa insanidade? Já, talvez já. Né? Veja, insanidade não existe em psiquiatria. Loucura não existe em psiquiatria. Madness não existe em psiquiatria. Craziness não existe em psiquiatria. Nada disso existe em psiquiatria, nem em nenhum Código Internacional de Doença de Psiquiatria, que é o DSM-5, da Associação Americana de Psiquiatria, e o CID, que é o Código Internacional de Doenças, da Organização Mundial da Saúde, da ONU. Não existe. Então, loucura não existe em psiquiatria, o que não deixa de ser interessante. Né? Mas ela existe em outros campos. No direito ela existe. Né? Então, geralmente se fala que a loucura é um espectro de comportamentos caracterizados por padrões mentais ou comportamentos anormais. Vocês vejam que a própria definição é uma loucura, né? Porque alguém tem ideia qual é o padrão? Bom, aí, e eu não sei se está na minha hora, mas eu tenho um registro de 50 e 50 minutos, desde 85. Já deve estar acabando 50 minutos. Viu? Porque cada sessão tem 50 minutos, então eu sei quando é que ela começa a acabar. Né? Mas é engraçado uma coisa que vocês podem pensar. Quando a gente... eu queria contar uma coisa para vocês, queria saber se vocês acham graça. Tá? Isso aconteceu semana passada no meu consultório. Uma senhora leva uma outra senhora no consultório. Uma mãe é levada pela filha. Ela foi levada porque essa senhora começou a ter um certo impulso suicida, essa senhora. 2 ou 3 vezes as filhas desconfiaram que ela se projetou pela janela, com uma força grande. Eu entendi a preocupação quando eu vi a senhora. Uma senhora que tem 100 anos, mas ela realmente é forte. É uma pessoa forte. Não é aquela pessoa que a gente pode imaginar assim, já mais enfraquecida. Ela é bem forte mesmo. Então ela tem 100 anos, parece que 101, né? E a filha dela, eu achei que tinha não muito mais do que 70, 60. Não sei. E eu perguntei para ela, para a senhora, o que ela estava sentindo. Né? Porque as queixas eram de depressão, etc. Mas da filha. Né? A senhora não tinha conversado. E ela inicia a fala dela dizendo o seguinte, assim, sabe, eu tenho 80 anos. Para 80 anos, eu acho que está muito ruim. Aí eu parei, assim, a filha olhou para mim,
fez assim com os olhos, sabe? Você conhece? O acompanhante que começa a estacar os olhos. A gente já sabe que não é para fazer alguma coisa, não sabe o quê. A pessoa tinha que ter uma plaquinha, né? Ó, isso é mentira, não fale disso. Né? Mas não sabe. Eu disse, entendi. Claro, eu rapidamente percebi o seguinte, ela esqueceu que tem 100 anos. Então, realmente, para 80, está muito pesado. Não é? E está mesmo, porque ela não tem 80, não é mesmo? Vocês vejam agora que engraçado. Aquilo é uma das suspeitas de que ela esteja com o início de Alzheimer. Né? É uma suspeita fácil. Eu não suspeitei de Alzheimer. Porque aos 100 anos uma pessoa tem uma certa dificuldade com memória e outras coisas. Né? Uma outra coisa que vocês vejam que engraçado, essa é menos engraçada, tá? Uma moça me procurou porque o marido estava traindo ela com a melhor amiga. Mas o curioso é que poucos minutos depois, um pouco constrangida, ela é que estava atraindo a amiga para o marido. Né? Vocês vejam, por que ela ficou sem jeito para me falar? Não preciso dizer. Né? Eu não sou autoridade, mas dentro dela tem alguém dizendo que isso não pode. Né? Atrair a melhor amiga para ficar com o marido. Eu perguntei, mas por que você faz isso? Ela disse, olha, é para ver se acaba com esse desejo dele de uma vez. Né? Olha, eu sou um cara gordinho, já fui mais gordo. Acabar desejo de gordo com comida é mentira, porque na próxima refeição, né, vocês vejam que é muito engraçado a pessoa dizer que está muito chateada com o marido que está traindo ela. Né? Só que she means it, ela pensa mesmo que o marido está traindo. Essa é uma mulher engraçada. Né? Então eu pensei assim, se eu puder ajudá-la a rir disso, né, não precisa morrer de rir. Né? Mas vocês vejam assim, de tudo que ela falou, a única coisa que me preocupou é ela estar se maltratando. Né? É ela que está se maltratando. O marido está feliz da vida. Né? A amiga, que depois eu vim a conhecer, está muito feliz. Né? Mas eu queria que vocês vissem a felicidade da amiga. Vocês vão ficar chocados. Ela não está feliz. Né? Quer dizer, alguma coisa está acontecendo. A pessoa não precisa ser ensinada a ter humor, assim, dizendo, olha, você tem que rir disso. Isso é ridículo, né? Não precisa. Mas ela precisa ver, ganhar mentalmente o espaço que só o humor oferece. Então vocês vejam que eu vou desligando o humor do concreto. Né? Essa é a função do humor. Poderia se chamar de outras coisas. O sonho faz isso, o sonhar acordado faz isso. Eu queria dizer uma coisa para vocês que eu acho nos dias de hoje necessário que a gente comente sobre o humor em regimes totalitários. Vocês viram que o Irã, independente das pessoas gostar do tapete, da comida, é um povo maravilhoso, eles estão mesmo num regime totalitário. No caso teocrático, é uma ditadura religiosa. Não é? E teve um concurso, há 2 ou 3 anos atrás, até um brasileiro, não sei de onde que ele é, chamado Latuf, ganhou os melhores prêmios de cartoon. E os cartoons eram formas, era especificamente, provocativamente chamado pelo líder religioso, para fazer cartoons que negassem a existência do Holocausto. Ele foi muito bem, ele ganhou. Não sei se fora de lá alguém deu o sentido que tinha no próprio propósito do cartoon. Mas ele ganhou e ele está bem orgulhoso que ganhou isso. Né? Então eu pergunto, mesmo que não fosse esse o exemplo, qualquer outro exemplo, a gente sabe, vocês imaginem o humor na Coreia do Norte, né? O que deve ser. Né? Vejam que o humor, quando ele é curiosamente utilizado como uma forma de se apropriar da autoridade. Né? Quer dizer, o humor é de desmoralizar o ego. O ego tem que ser dominado pelo superego, pela autoridade. Obviamente que o id está suprimido há muitos anos. Isso aí que vire sintoma, né, para dar para psiquiatra, para um monte de coisa. Mas é engraçado de vocês verem, realmente é engraçado que o espaço psíquico onde acontece esse humor que é leve, não é diferente do outro. É diferença de falta de humor. Vocês vejam que o Ayatollah, ele chamou um concurso de caricaturas e eu vi alguns dos
das coisas, era uma coisa que a gente deixaria essas fotos que eu mostrei para vocês no chinelo. Né? É para reassegurar que o Estado e o pensamento, é o que chama de bigotry, e a ideologia seja mantida. Mas nós rindo, né? Tem que ficar rindo disso. Né? É um riso estranho. Ele existe. Né? E eu acho que até em regimes não totalitários se tenta, às vezes, manipular com humor, claramente. Né? Ele serve de manipulação. Olha, se eu não esqueci nada muito sério, eu acho que mais ou menos é o que eu tinha para dizer, sabe? Poderia falar o resto da vida aqui, mas não sei se vocês gostariam, sabe? Eu vou falar a verdade para vocês, quando eu vou nas reuniões da Sociedade de Psicanálise, que eu sou mais psicanalista do que psiquiatra, os psiquiatras, eles são muito pouco engraçados. É muito engraçado de ver isso. Né? Não sei bem porquê, há muitos anos eu olho eles. Eles são curiosos, eles não são exatamente engraçados. Talvez porque se levem a sério demais. É um troço estranho, um pouco estranho. Né? Na Sociedade de Psicanálise, eu diria uma coisa esquisita. Os psicanalistas também não são engraçados. Né? O que me deixa muito triste. Né? E o humor, ele é frequentemente entendido como uma forma covarde nesses ambientes, tá? Como uma forma covarde, como se chama, como um triunfo maníaco de não levar a sério alguma coisa. É como se, as if, eu não estivesse levando a sério. Eu queria que vocês pensassem um pouco, porque eu me sinto muito sozinho, agora vocês podem me ajudar a ter companhia, a de que o humor não precisa ser escrachado, mas ele não precisa ser colocado da maneira como ele é colocado, como alguma pessoa não está levando o outro a sério. Né? É um espaço que se abre para conversar de alguma coisa séria demais. Mas eu acho sintomático que esses dois grupos se levem então a sério. Né? Vocês imaginem que, eu até estava brincando no caminho, que esses antidepressivos novos são uma beleza. O que os remédios estão bons, eu recomendo, estou falando. Olha, os antidepressivos, esses da geração do Zoloft para frente, são uma beleza impressionante. Né? Esses tempos estava atendendo um rapaz, estava sendo medicado até por um outro colega. E ele me disse uma coisa engraçada. Ele disse, olha, Jacques, nunca tive tão bem na minha vida. Minha mulher não me incomoda. Eu não tenho vontade de transar com ela. Ela já não tinha vontade de transar comigo. Eu não me incomodo. Eu fico olhando as coisas. Nunca imaginei que viver fosse tão fácil. Né? Achei engraçado o que ele falou. Quer dizer, por quê? Porque essas medicações, elas têm uma coisa impressionante. Elas inibem as reações automáticas. Essas que eu falei do id. Né? Vocês vejam que engraçado. Como é que ela entra nesse equilíbrio? Ela livra o ego de ter que lidar com o id. Entendeu? Todas as pulsões ficam por conta do Zoloft. Prozac. Né? E é muito interessante. Vocês vejam como a neurociência e o estudo dela mostra que nós medicados ainda podemos ter as funções psíquicas íntegras. Mas dependendo da quantidade e da maneira como se fala, vocês vejam que o trabalho psíquico imposto a esse homem está menor. Consequentemente, ele pode não aprender a fazer esse trabalho psíquico. Né? A hipermedicação pode, a longo prazo, levar à estupidez psíquica. Né? Porque é bom demais, é o que eu digo para vocês. É que nem quando eu estudei se falava de xarope para tosse. É tão bom que eu tomo há 12 anos. Né? E é verdade. Se vocês experimentarem, estiverem tomando, vocês vão saber que é verdade. Né? É uma delícia. O que eu acho é que a gente pode, deve preservar esse espaço que eu estou chamando de humor, para a gente poder continuar pensando, não só naquela barbaridade ali, que já até não é mais parte nossa, mas a gente pensar no nosso dia a dia. Né? A única coisa que é autoridade verdadeira, isso é uma dica, tá? Isso já é bônus, certo? A única autoridade que não merece ser desmoralizada é a vida. Né?
todo o resto merece pelo menos uma chance, né, de ser desmoralizado. Muito bem. Entendeu? Então, obrigado. Obrigado ao Jacques Stiefenmann, que nos trouxe essa visão muito bem humorada, né? Ainda tem esse alívio que a gente precisa no cotidiano. Então, agora é com vocês. Por favor, levante a mão quem quiser participar. Mas, antes disso, nós temos uma pergunta do próprio curador. Agora, quem quiser participar, depois aguarde só um segundo que a câmera chegue até vocês e procurem serem objetivos. Obrigado. Passamos, então, a palavra para o Marcelo Tassi. Olha, oi, vocês estão me ouvindo? Ô Jacques, você trouxe a sua visão de humor para vários lugares. Eu quero começar com uma pergunta que eu acho que é comum a todos nós, que é o humor na família. Você falou que segunda-feira é o dia da paranoia. Dia da paranoia. Eu acho que muitos de nós nos reconhecemos depois daquele final de semana que se reúnem tantas pessoas que a gente não vê há algum tempo, tal. Eu queria que você falasse um pouco mais disso, falando sobre aquele personagem. Muitas vezes existe um personagem na família que é o humorista. É o tio maluco, é o cara que fala as coisas que ninguém está com coragem de falar. Será que esse cara tem um papel que poderia dar algum alento para a paranoia da segunda-feira? Não, é uma boa pergunta, viu? Olha, essa figura, ele existe, né? Ela existe às vezes caricaturalmente, né? Então ele granjeia esse espaço onde ele escapa da autoridade do irmão, que é o pai da família, ou do avô, não é? Então ele não se incomoda de ser considerado meio maluco, porque ele, na verdade, está ganhando a liberdade, né? E geralmente são generosos e angustiados o bastante para oferecer liberdade para os outros, né? Correm risco de vida, né? Mas aliviam, frequentemente aliviam. O que acontece, e é muito curioso, né? É que muito rapidamente, para a infelicidade dessa turma, que pode até me incluir um pouco, né? Eles podem ser banalizados, né? Existe esse risco, porque o que acontece é que a família ela é um grupo de pessoas que está muito de olho na chefia, né? Então, o problema, por exemplo, um pai ou uma mãe muito neurótico, muito autoritário, mesmo fora como é que fala? Mesmo fora das caricaturas, eles podem ser, e são, mais poderosos do que o tio libertador, não é? Esse tio vai ser alvo de boas memórias, etc. e tal, e possivelmente utilizado na economia psíquica dessas pessoas como algo de grande valor. Mas o curioso, e vocês vão ver que coisa engraçada isso, né? É que é mais fácil identificar-se com o perseguidor do que com o libertador. Porque como do perseguidor se tem medo, a gente ficando parecido com o perseguidor acha que vai ter menos medo, ou pelo menos a simpatia do perseguidor. O caso extremo é a síndrome de Estocolmo. Esse tio pode ser injustiçado, né? Ele pessoalmente. Então, eu recomendaria para esse tio que ele tivesse, digamos, uma autoestima forte e não dependesse do reconhecimento desse grupo. Porque quanto mais ele tiver que desmoralizar nesse grupo, mais ele vai ser desmoralizado, né? Entendeu? Inclusive porque ele está libertando. Então é perigoso. O humorista, ou quem trabalha com humor, está sempre numa área de risco, né? O risco é esse, é um risco severo. Às vezes, vocês veem exemplos, o Marcelo conhece e conviveu, com pessoas que se arriscaram publicamente no humor, né? Vocês viram muitos do que acontece. Agora, esse tio, na minha opinião, seja ele mais ou menos, ele pode ser o próprio pai, pode ser a própria mãe, pode ser um dos filhos, eu pessoalmente recomendaria que todo mundo comprasse um, em homenagem àquela primeira foto. Compre um cara para desmoralizar autoridades em casa. É muito triste os que não têm, né? Mas geralmente tem, né? Os americanos dizem que piadas em família de caras da minha idade são chamadas de daddy jokes. Veja,
já é uma forma de tirar a graça do cara, né? Piada do papai. Quer dizer, já sabem que não tem tanta graça, né? Vocês pensem por quê depois, né? Possivelmente porque denuncia pessoas que estão temerosas de autoridade, mas que naquele momento não querem rir, porque não querem alegar que estão com medo de autoridade. Então banaliza-se a piada, né? Complicado, né? Eu creio que a gente tem uma pergunta de quem está nos acompanhando pela web. Quem está nos acompanhando pela web pode fazer perguntas ainda, e nós temos uma aí, por favor. A Regina, ela enviou um comentário seguido de algumas questões. Ela fala o seguinte: o humor nas redes sociais promove uma comoção, um alcance e uma sublimação coletiva, tanto para quem produz como para quem recebe. Vemos aumentar a cada dia o número de memes e páginas engraçadas no Facebook, por exemplo, que são compartilhadas milhares e até milhões de vezes. Minha questão é, da Regina, o humor nas redes sociais é menos seletivo? Uma piada compartilhada na internet funciona mais do que numa mesa de bar, numa festa ou numa palestra? Do ponto de vista receptivo, qual a diferença do humor ao vivo, ou seja, entre pessoas que estão juntas, fisicamente, e o humor disseminado na internet, virtualmente? Só uma dúvida. Ela, na primeira parte, pergunta se o humor é mais seletivo. Menos seletivo. Menos seletivo. Tá. Olha, eu tenho um ponto de vista, talvez, não muito... Não sei se eu vou poder ajudá-la muito, mas eu penso que o que a gente vê nas redes sociais é o que já existe. É simplesmente aquilo que a gente vê nas redes sociais, a gente tem mais condições de observar de uma maneira que nunca antes foi possível. Então, eu acho que o humor nas redes sociais, ele tem um alcance quantitativo maior. Ele possivelmente não varia na qualidade. Ele se beneficia também de um elemento que é, digamos assim, da fé de que quem foi aliviado por aquilo precisa aliviar mais uma meia dúzia, não é? Então tem esse fator progressivo, né? Toda a impessoalidade da internet, das redes sociais, quer dizer, carrega em si algo de muito pessoal, né? Quer dizer, aquela pessoa que ouviu aquela coisa e que fez muito bem para ela naquele momento, ela pretende aliviar números enormes de pessoas, não é? Então a gente poderia chamar de salvacionismo, não é? E eventualmente até de outras coisas, porque o que eu diria para ela é que a angústia amplificada nas redes sociais também fica próxima, eu vou falar de um jeito melhor. O benefício do humor nas redes sociais é proporcional à angústia nas redes sociais. Quanto mais amplificado fica um, maior o benefício do outro, né? E acho que talvez ela tenha entendido, né? Com relação à moral, você me falando aí, me lembrou do Nietzsche. O Nietzsche pode ser considerado um humorista, porque ele fala contra a moral, contra a religião, certo? E ele fala também que a solução para o ser humano estaria na loucura. O que você acharia disso? Então, agora, como é que é teu nome? Renato. Esse é o tipo, até te agradeço, porque esse é o tipo de situação que eu estava tentando propor. Na academia, dificilmente se tomaria ele como um humorista. Para mim, inquestionavelmente, ele era no sentido de oferecer uma alternativa mais leve ao massacre que o ser humano, por muitos anos, precisou viver, não é? Vocês vejam uma coisa, só para a gente ter uma ideia, né? A mente, como nós a conhecemos, tem entre 100 e 200 mil anos. A espécie tem milhões de anos. Então, a mente é recente, não se sabe como surgiu, e entende-se claramente que ela é um abacaxi, né? A gente tem ela como uma coisa maravilhosa, né? Mas ela é um abacaxi. O Nietzsche percebeu, eu gostaria de saber se ele não ria sozinho também, né? Mas eu tenho a impressão que ele percebeu que essas autoridades
que acabam a gente incorporando pelos temores que nós temos, né? Elas acabam aprisionando a gente, matando a gente. Então, Jacques, eu posso apanhar até de um filósofo mais entendedor. Eu acho que ele é um grande humorista, e quando a gente lê ele sob esse vértice, é um grande humorista. Só para completar. Nesse sentido, ele só ajuda a gente a viver melhor. Né? Jacques, eu quero completar essa conversa sobre o Nietzsche. Você nos trouxe uma informação que o Freud gostava de usar humor nas suas palestras e depois isso foi tirado na edição de palestras, enfim, de manifestações dele, por não ser considerado sério. E você também disse que para a psiquiatria não existe loucura, não existe insanidade. Você pode nos dizer por quê? A primeira parte, eu suponho que os publicadores, os editores, os revisores do Freud, sofriam de uma doença, não uma doença destas de livro, de diagnóstico. Como Freud foi muito perseguido por duas condições. Ele foi perseguido por ser judeu, na Europa já antissemita, que precedeu em muito o que aconteceu na Segunda Guerra, e temendo que ele fosse produtor de uma ciência judaica, né, ele se liga em muitos não-judeus, por exemplo, Carl Gustav Jung, né, um católico brilhante, né, que ele transformou em herdeiro. Então, eu acho que o Freud foi tão ameaçado, desde o início da obra dele, pelo establishment austríaco, depois alemão, que qualquer coisa que pudesse fazer com que aquilo não fosse entendido como uma ciência, deveria ser extirpado. Assim como também foi comentários deles, que hoje estão liberados em cartas, que pudessem destoar do que eles entendiam como sérios. Eu quero crer que conscientemente era isso. Inconscientemente, eu preciso dizer que era pura repressão mesmo. Todos os seguidores do Freud, como todos os seguidores dos grandes indivíduos que libertaram os outros com as suas ideias, se apropriam de suas ideias, montam igrejas chamadas de escolas e ficam altamente repressores. Né? É impossível vocês encontrar um seguidor que não seja paranoico, persecutório, dono do que o outro escreveu e balalau para a liberdade. Né? Por isso que eu sempre digo, instituições são algo que a gente considera como um mal necessário. Né? Eu gostaria muito que o necessário esse um dia não fosse verdade, mas não temos condição ainda de nos abrir mão de emoção. A segunda parte da pergunta qual era? Então, eu estou muito interessado em entender por que esses repressores e perseguidores implicam com o humor. Então, qual é o problema de pessoas sérias em relação ao humor? Veja, o sério para a psicanálise é o que considera a realidade. A parte que vocês vejam que eu resisti, acabei não falando. Isso aí foi inconsciente, mas meio consciente também, do politicamente correto, que eu falei que ia falar e não falei. Aí estaria a resposta. O que acontece é o seguinte, assim como um bebê precisa que seus pais tenham contato com a realidade, o adulto tende a entender que para a adaptação social dele no meio, é preciso estar de acordo com as regras do grupo. Como isso é verdade? Então, as crianças não são ensinadas outra coisa a não ser aprenderem a se adequar aos grupos. Então, elas vão a escolas, né? Elas fazem aquilo que devem fazer para, inseridas no grupo, cuidarem de sua sobrevivência. Eu nunca ouvi falar numa escola que ensina a pensar. Tem escola que faz esta propaganda. Mas eu nunca vi. Até porque eu acho que eles não teriam condições de fazer isso. Então, eu não tenho queixas com escolas. Mas o que acontece? Os repressores, eles estranham. Não é exatamente que eles querem destruir a possibilidade do humor. Eles estranham
que alguém comece a pensar com autonomia e questionar as bases que determinam o que, para o adulto adaptado socialmente, substitui o contato com a realidade, né? Então, o que acontece? A adaptação social não passível de questionamento é o que é entendido pelo adulto como realidade. Então, o que acontece? O repressor, seja interno ou que faz uma ação externa, ele está garantido no grupo. Ele não vai duvidar, ele está do lado de uma massa muda que concorda com ele. Como nós temos representantes internos desse grupo, o humor ele mexe com isso, ele é tolerado e até bem aceito, mas a partir de um ponto, ele pode pegar um fio desencapado, né? Então, a grande questão que o humor, eu acho, pode colaborar é como de falar sobre autonomia sem atacar a adaptação social, né? Geralmente, é difícil. É muito difícil de fazer isso, né? Microscopicamente no consultório é o que um psicanalista deve fazer, mesmo sem fazer nenhuma piada. É o que ele deve fazer, para a pessoa poder ser um pouquinho quem ela é, já que adaptada socialmente ela está. Né? Não é mesmo? É isso aí. As pessoas não se esgotam de vontade de ficar adaptadas socialmente. Tudo bem? Tudo bem. O Tortel Poltrona, um dos fundadores do Palhaços Sem Fronteiras, ele acredita que em zonas de guerra é necessário não só levar medicamento, comida, mas também humor. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito dessa utilização do humor como fuga de realidades extremas. Assim. É interessante, né? Porque, veja, nessa realidade em que ele cita que seria útil levar o humor, vocês podem ver que a fuga da realidade está na situação, né? Quer dizer, é exatamente uma loucura a guerra e tudo isso, né? É quando a autoridade, que é a vida, perde o valor, né? Se vocês vejam, vem agora, recentemente, a discussão do Vladimir Putin com o Erdogan, dois caras que flertam com o autoritarismo, né? Vocês vejam como a loucura é a instituição da guerra. Então, nesses ambientes, talvez o humor seja fundamental. Veja o absurdo que poderia parecer, né? Mas talvez em ambientes protegidos, né, o humor pudesse fazer com que as pessoas, eu não digo que questionar o absurdo da guerra, mas elas podem, talvez, se aliviar desta difícil saída da imersão na loucura dos outros, coletiva, né? Então, apesar de eu não ter ouvido nunca essa citação que você mencionou, eu fico pensando digamos assim, na experiência em si como seria, né? E quão útil seria, né? Ainda que, certamente, muita gente diria que na lista de prioridades esta não estaria nas primeiras, pelo que falei antes. A sobrevivência geralmente não considera sobrevivência psíquica. Ela considera adaptação social, né? A sobrevivência psíquica da pessoa, como ela é deixado muito, muito, muito para depois. E o humor, como ele disse, está sempre próximo dessa sobrevivência. Então, acho muito possível que, não só em áreas de guerra, mas em áreas de grande repressão à vida, o humor possa surgir. Se é que não surge. Vocês lembram a Vida Bela? Era mais ou menos essa a ideia ali. Não aconteceu na vida real, né? Oi, boa noite. Boa noite. Bom, na verdade eu tenho inúmeras perguntas, mas essa é uma curiosidade. O momento que o Brasil vive no cinema, com muito humor, os programas de televisão cada vez mais levando ao humor, de alguma maneira. E você comentou que o humor é um mecanismo que desmascara as autoridades e que o riso é um alívio. Quando esse cinema e essa televisão não leva ao riso... Não leva. Não leva, mas é humor?
É uma pergunta sofisticada, não é? Veja, o que acontece, e eu não sei, eu acho que até que o Marcelo entende mais dessa área do que eu, mas se eu puder aplicar um pouco da minha experiência, eu diria que esse tipo de situação, que eu digo assim, que ou é engraçado, vamos dizer assim, ou quer fazer graça, mas a gente não ri. A gente chega a captar a intenção. Você veja que isso é um problema, que é o que eu estou evitando, que é o seguinte, o que, aspas, é engraçado para um, para outro não é. Quando se quer audiência, se trabalha geralmente com os níveis da mentalidade média do grupo que está se lidando, né? Mas eu acho que a sua pergunta tem um elemento mais delicado, não é? Que é a falta de sensibilidade do humor, quando utilizado maciçamente, é o que eu disse. Eu acho que aqui tem um público só de maior, né? Todo mundo... É um exemplo meio brutal, tá? Mas eu vou dizer para vocês. A minha experiência com pessoas que assistem filmes pornográficos para se excitar, é que depois de um tempo aquilo não excita mais. E passa a ser o contrário, não é? O que eu sinto quando você disse é isso. Quer dizer, quando alguém, ou um grupo, pretende com que nós achemos graça, ou que a gente se alivie com alguma coisa que não nos faz sentido, ao contrário de aliviar, é o que eu disse, aquilo fica concreto e grosseiro. O que determina isso no nosso país, eu só tenho uma suspeita. Existe um mau entendimento nosso, do brasileiro, de quem nós somos, né? Nós somos um povo muito desfavorecido em níveis culturais. Muito mais do que a gente gostaria de ver. É o que eu disse, aquelas primeiras fotos estão acontecendo agora no Brasil, né? Então, talvez o humor que pudesse fazer a gente refletir, rir e pensar, não exista possibilidade de ser feito. Essa impossibilidade não é um ataque da elite jaquiniana aos outros que nada leram, nada sabem, mas é uma constatação de que pobreza mental não faz humor. Não é? Porque não há simbolismo, é tudo achatado, é reificado. É curioso porque eu mandei o texto reificado e, por engano, saiu retificado. São palavras primas, né? Porque quando não há simbolismo, não há como haver humor. Então, a sua pergunta é possível chamar de humor o que não é simbólico, mas que imita o simbólico? Não. O que imita o simbólico é concreto e reificante. A imitação é sempre, por mais que seja bem feita, ela é reificante. Tem muitas pessoas que imitam adultos, a gente não percebe, né? Com um certo olhar a gente nota, né? Esses dias, há pouco tempo, entrou um publicitário, pai de uma paciente minha, vestido com uma calça verde e muito autoritário, né? E ele só dizia que aquilo não prestava para nada, né? E eu, durante alguns segundos, enquanto ele falava, com algum humor, mas eu não podia rir, né? Porque ali eu apanhava. Eu vi o menino de, no máximo, 7 anos, com uma roupa bem colorida, né? Imitando um adulto. E eu disse, que engraçado, né? Não posso dizer isso para ele, né? Mas ele não está engraçado, porque imitação de adulto não tem graça, né? Quem já teve isso, vê. Então, não sei se ficou mais ou menos claro. Boa noite. Você colocou vários pontos positivos, né? Como que pode ser aplicado o humor no dia a dia, né? Uhum. Eu queria voltar um pouco na questão da fuga, que o colega citou, né? Sobre a fuga. Me veio algumas coisas na cabeça, como um trecho de uma música do Frejá, que ele fala que rir de tudo é desespero. Uhum. E também me veio assim, palhaços, os clowns, né, que muitas vezes são pessoas tristes. Uhum. Então, assim, queria colocar uma questão, como é que você, como psicanalista, vê essa questão da fuga?
Em que circunstâncias que os profissionais veem o humor positivamente e negativamente? Ótimo. Olha, os meus profissionais aí, a minha turma, não vê com muito bons olhos o humor. Eu vou explicar para você por quê, você vai entender. O humor, eu vou olhar para lá por causa da câmera, tá? Mas a gente se vê assim de lado. O que acontece é o seguinte, vocês já devem ter ouvido falar em quadros historicamente chamados de psicose maníaco-depressivas. Esse diagnóstico sumiu e ele deu lugar a um chamado distúrbio bipolar. Né? Eu estou adorando eu acho legal. É importante dizer que o distúrbio bipolar, ele herdou um pouco também a histeria. É interessante, né? Porque ele herdou duas doenças anteriores. Né? No entanto, o conceito do que é maníaco é uma coisa muito mal entendida. A gente ouve falar em maníaco do parque, não é? Maníaco, prenderam um maníaco, ele era um sinônimo de um louco depravado. Né? Em psiquiatria, curiosamente, não era isso, até que tinha um porquê de se achar isso. Maníaco em psiquiatria, agora tu vai começar a entender a resposta, ou você, né? É o seguinte, quando uma pessoa não consegue lidar com esses equilíbrios internos que o Freud, eu usei só como parâmetro para vocês entenderem, o conflito de ego e de superego. Quando o ego não tem força para lidar com isso, ele começa a ser muito massacrado, ele corre o risco de fazer o que se chama de triunfo maníaco. O que é o triunfo maníaco? O triunfo maníaco é quando o ego se identifica com uma dessas autoridades e agora vem a fuga, né? Ele, ao invés de, como eu falei na ironia, no cinismo, ele, ao invés de utilizar o humor como um espaço de formulação de pensamentos, ele usa exatamente como um mecanismo de evasão da realidade. A palavra fuga, a gente substitui na clínica psicanalítica por evasão. Eles têm sentidos parecidos. Né? Então, o que acontece? Quando a gente vê alguém funcionando assim, os psiquiatras chamam de, geralmente, para não machucar muito o coração dos pacientes, eles chamam de crise hipomaníaca. Então, o que é a crise hipomaníaca? A pessoa guarda uma certa excitação, ele pode ser super engraçado, ele pode ser super agitado, rápido, em inglês fala wit, ele conecta as coisas muito rapidamente, ele tem tiradas para tudo, nada fica no lugar, não é? Ele só, na verdade, não está naquela hora em contato, pelo menos, muito bom com a realidade. Ele está muito angustiado pelos conflitos dele, e ele vai, nessa toada, né, digamos assim, tentando, de uma forma ou de outra, equilibrar, por descargas repetidas, essa opressão que ele vive. Isso, frequentemente, não tem graça, é detectado, mesmo sem os diagnósticos de psiquiatria, como uma inadequação. As pessoas, às vezes, são marcadas com isso, né? No grupo, né? Aquela pessoa que, pô, lá vem o fulano, né? Não é que não gostam do fulano, né? Até gostam, mas ele é um tipo de palhaço, como você disse, no pior dos sentidos, às vezes, né? Lá vem o palhaço. Quer dizer, o palhaço, ele circula, né? Quando você falou do palhaço que é deprimido, por exemplo, realmente, historicamente, quando se fala dos palhaços, o Carequinha, o Arrelia, historicamente, o palhaço triste, né? Que elabora a tristeza no humor, muito provavelmente, o ver a realidade, para a psicanálise, depressão não é doença. Para a psicanálise, depressão é o custo de lidar com a realidade. O deprimido para a psicanálise é este. Para a psiquiatria, o deprimido é o perseguido pela realidade. Né? Então, vamos dizer o seguinte, na psiquiatria, quando uma pessoa está desse jeito que você falou, ela está, digamos assim, maníaca, agitada, ela está desesperadamente angustiada, tentando controlar a sua angústia,
e, eventualmente, ultrapassando alguns limites, uns mais, outros menos, outros conseguem ficar dentro de limites bem bons até, né, são até muito interessantes, mas geralmente guardam para si, na hora de botar a cabeça no travesseiro, um barulho absurdo dentro da cabeça, sem sons audíveis e sem ninguém para tirá-lo dessa situação. Entende? Então, não é muito bonita essa parte. Por isso que eu desconfio que aí, como foi sugerido na outra pergunta, talvez aí não haja humor. Pode haver graça, né? Agitação, provocação, turbulência, confusão, jogo de palavras, uma série de outras coisas, mas essa pessoa talvez não esteja com bom humor. Está pressionada. Né? Entendeu um pouco? É meio complicado. Nem eu entendi agora no fim. Engraçado. Aqui. Olá. Oi. Tem muitas vozes dentro da gente, né, de resistência, autoridade, e que muitas vezes bloqueia a gente de sentir o humor no cotidiano. E como, de alguma forma, é possível fazer alguma mudança para ele fluir mais livremente, para ser uma coisa mais natural da gente sentir? Como é que é teu nome? Natália. Natália, a primeira coisa é fazendo essa pergunta. Né? Então, tu vê, essas autoridades, possivelmente as que tu fala, favorecem a que tu tenha ficado socialmente adaptada. Né? Elas querem que você fique socialmente adaptada. Não porque elas são loucas e más, mas porque é como nós aprendemos que a sobrevivência se dá. Né? Então, esses convites do espaço que o humor cria, eles podem ser desenvolvidos na medida onde tu entende que ter dúvidas sobre o que tu estás pensando pode ser levado a sério. Então, por exemplo, perguntas que você pode fazer para você mesmo. Será que só porque eu estou pensando é verdade? Né? Porque as pessoas se apropriam daquilo que pensam como sendo igual ao que elas são. O que elas pensam, às vezes, não é o que elas pensam, e sequer tem qualquer coisa a ver com elas. Então, a indagação sobre se o que você está sentindo é verdade ou verdadeiro. A gente usa mais verdadeiro porque o conceito de verdade é muito atrapalhado. Né? A indagação é fundamental. Né? Então, você veja, se de um lado você não precisa desafiar a adaptação social, por outro, você pode duvidar dos excessos da adaptação social. Né? Quer ver um exemplo? Não tem dia que eu atendo uma moça que ela não se pergunta, ainda hoje, estamos quase em 2700, tá? Se ela pode ligar para o cara para perguntar se ele quer sair com ela. As pessoas acham que isso já passou. Né? Não passou. Por que essa moça não pode? Veja, naquilo que se fala de adaptação social, mesmo ela não sendo chamada de puta, galinha, vagabunda e outros derivados mais suaves dessa mesma ideia, ela tem medo. Certamente não é só de convidar o rapaz para sair. Né? Então, veja, como é que a pessoa pode ver com humor? Eu posso já ser quem sou, ou eu ainda não posso ser quem sou por conta da adaptação social. Esta resposta, para quem você vai perguntar, certamente vai dizer que você ainda não pode ser quem é, a não ser que seja o rapaz. Vou fazer. Ele vai dizer, pode me ligar sim, ainda que eu vá chamar você depois de um monte de coisas pela minha adaptação social. Né? Então, veja que é assim, é questionando o exagero da nossa identificação com os elementos da nossa adaptação social. Né? Entendeu? Compliquei também de novo? Foi? Jacques, oi. Oi. O Jacques, você Oi. disse, você contou um pouco, você deu a sua visão sobre humor e autoritarismo. Uhum. Eu queria entender por que não existe humor em alguns regimes autoritários, e em outros foi uma espécie de arma para entender o que estava acontecendo. Aqui no Brasil, o humor foi uma peça de resistência muito importante durante a ditadura. Né?
Sim. Agora, por que não existe assim um comediante cubano? Eu, pelo menos, nunca soube de um comediante soviético ou da Coreia do Norte. Por que o humor não consegue florescer dentro do autoritarismo? Pelo seguinte, o autoritarismo, ele depende única e exclusivamente de um elemento, que as pessoas não aspirem ser quem elas são. Essa aspiração do indivíduo, ela é tão disruptiva, ela é tão perigosa, que tudo que possa favorecer a isso é severamente controlado. Até no Brasil, como peça de resistência, eu não lembro quem, se foi o Milor ou alguém, disse que foi 300 vezes para a cadeia, né? Alguma coisa assim, os caras não paravam de ir para a cadeia. É que os nossos militares também eram, não 100%, mas eram meio engraçados também, né? Porque, apesar das barbáries que fizeram, parece que bem ou mal lá pelas tantas, eu preciso dizer uma coisa, a intenção deles talvez, eu não posso medir, eu era muito jovem, mas talvez sentissem que a ameaça fosse muito séria, né? Então lutavam contra uma ameaça entendida como muito séria, de uma forma feroz, e não tinham espaço para um questionamento disso. Mas eu quero crer que apesar de tudo isso, há algo no brasileiro, que favorece um pouco a não levar a sério alguma coisa. Então, acho que resistiu, essa resistência houve. Vocês vejam, ontem, o Erdogan da Turquia, este mesmo que ficou chateado com o Putin, mandou prender, acho que, sinceramente, pela 10ª vez, um jornalista e o dono de um jornal, né? Então, veja, o humor, junto com outros instrumentos que favoreçam ao que o indivíduo pense, são oprimidos, reprimidos, e fortemente reprimidos. Porque o risco é muito grande mesmo. Se deixar o humor, como eu estava falando para a Natália, o humor, neste ponto de vista que eu estou falando, ele é extremamente libertador, ele é muito perigoso, né? E nesse sentido, né? Eu, por exemplo, vocês se coloquem na posição de alguém que está encarnado uma autoridade, né? Uma vez eu estava na minha sala de aula, assim, ó, e eu era bem obediente, bem adaptado. Estava assim. Mas eu não sei por que eu estava assim, eu não tenho memória de por quê, talvez por nada. E a professora mandou eu sair da aula. Eu até hoje não entendi que autoridade e de que maneira essa moça se sentiu que eu estava individualizado demais naquela ação, né, ameaçando a integridade da autoridade dela. Não entendi bem. É verdade, eu estou mentindo uma coisa. Ela pediu para eu tirar da boca o negócio, mas eu não tirei, né? Talvez seja por isso. Mas não entendi por que tinha que tirar. Nem na boca estava assim, ó. Estava assim só. Aí não entendi a moça. Depois eu vi ela chorando no corredor uns tempos depois. Eu nunca entendi aquilo. Mas não floresce mesmo em ambientes totalitários, né? E eu tinha um amigo, um grande amigo, depois deixou de ser meu amigo por uma situação que ele não viu tanta graça, mas deveria ter visto. A mulher dele queria me namorar, sabe? Mas eu convivi na casa dele por muito tempo, sabe? E o pai dele deixava fazer café uma vez por dia, né? E eu sempre achava aquilo uma coisa tão violenta, né? Um cara deixar fazer café uma vez por dia, né? Ninguém questionava ele, sabe? E um dia, escapou da minha boca, na hora do almoço, porque eu estudava lá, escapou dele o seguinte, o nome dele era Moisés, o nome do pai desse menino. Que Deus o tenha num lugar que tenha só um café por dia. Ele faleceu recentemente, né? E eu perguntei para ele, senhor Moisés, o senhor abriria exceção e a gente tomar um cafezinho? Ele olhou para mim e disse, não. E isso não tem graça, viu? Então, você vê como é, né? E eu vi o que aconteceu com os filhos, né? Um se identificou com a autoridade, a outra se submeteu a uma autoridade, e o outro virou um juiz. Não é interessante? Então vocês vejam que realmente é um problema, né? Eu acho que em países como a Coreia do Norte, ele é tão pouco inteligente que, mesmo sendo um pouco inteligente, humorista ele já mata. Né? Mas é muito sensível à liberdade, né? Por isso que eu digo que um pouco de distúrbio de atenção com hiperatividade
pode ser uma maneira de disfarçar a autoridade, né? O cara vai saindo de lado, né? Mas nem sempre, né? Oi. Boa noite. Muitas vezes a gente leva os nossos problemas com muito bom humor. E a gente vai levando, empurrando com a barriga, mas chega uma hora que o problema espana e não há mais bom humor que sustente. E aí, o que a gente faz, né? E será que isso foi uma forma correta de levar? A gente não deveria ter resolvido de cara? Isso é uma ótima pergunta, né? Quer dizer, você veja, é bom porque responde um pouco da questão da evasão, né? Esse humor que você está falando, ele não tem problema que ele seja levado um problema com bom humor. Mas se o que você está chamando de problema é um chamamento da realidade, a que você use seus recursos para lidar, mesmo que você esteja frustrada, né? Esse humor, que tem a função de postergar uma ação que você precisa ter em relação à realidade, ele vai lhe cobrar depois. Toda suspensão de contato com a realidade, via humor ou não, vai depois ou deixar a pessoa deprimida pela perseguição ou perseguida pela depressão. Mas ela não escapa. Da realidade ninguém escapa. Então, este humor, veja como é interessante. Se você ri, não precisa rir, morrer de rir. Mas se você tem uma visão do seguinte, puta que pariu, tem que fazer um troço aí que eu não quero e tal, não vou fazer. Tem que esmagrecer, como se fala, né, com S. Né? Mas não vou. Né? Se um dia você vai no cardiologista e está com das 3 coronárias, 12 entupidas, rapidamente você vai perder a graça. Por quê? Porque não tinha graça. Então tem que ter cuidado. Por isso que eu falei, o humor, como função intrapsíquica, ele é aliado da realidade. Ele não é aliado da evasão mental, ainda que se preste para isso. E isso é tão complexo, é uma lida tão difícil, que precisaria uma certa, quase que um espaço de conversa contínua, para que se possa distinguir qualitativamente o humor como que favorece a que você enfrente a realidade, como aquele que desfavorece que você enfrente a realidade. Entende? Mas numa resposta simples, eu vou dizer uma coisa para você. Se você acha que está sendo chamada pela realidade, deixe para rir depois. Né? Porque não vai ter graça. A gente posterga. Dá para postergar. Mas você pode ver que a gente vai ficando perseguido. Ficou perseguido, não tem graça. Em caminhão, o que devia estar escrito é o seguinte, ficar perseguido é uma merda. Geralmente não está escrito, está escrito uma coisa mais simples. Né? A inveja, não sei o quê. Né? Mas o cara já está perseguido. Se ele está com aquilo na placa ali, ele está perseguido pela inveja dos outros. Então tu vê que não tem graça. Né? Mas é delicado, a pergunta é delicada, a resposta. Né? Senhor Jacques, doutor Jacques Stiffelmann, você não estava aqui no dia que eu abri esta série, então eu vou informá-lo que eu lancei a minha candidatura a presidente em 2038. Graças a Deus. Vocês se lembram, né, gente? Vocês são todos eleitores já, que eu conto com o voto de vocês. A noite de hoje me fez ter uma ideia de convidá-lo para o Ministério da Realidade. O que vocês acham, gente? Vamos aclamá-lo. Obrigado. Ministro. Obrigado. Porque eu vou aceitar nesse dia o codinome George Orwell, né? Porque vai ser muito bom. Porque quando a gente fala de realidade, a gente tem uma visão muito rasteira, né, do que está acontecendo. A gente geralmente fala do que está no jornal, das manchetes. Geralmente a gente só lê as manchetes, né? E eu creio que hoje você nos trouxe uma visão aqui, nos cutucando para ter um outro contato com a realidade e nos deu aí uma dica muito sutil e às vezes, inclusive, muito bem-humorada, de que há uma ferramenta que pode nos ajudar, que é o humor, que é alguém que possa nos livrar dessa tal
adaptabilidade, da gente ser tão fechadinho, né, dentro de uma caixa. Eu quero dizer a você, que é um amigo de tantos anos, que eu estou muito feliz que um dos meus projetos da minha candidatura de 2038 se chama, atenção pessoal, Jaques para Todos. E hoje nós começamos esse projeto aqui. Muito obrigado pela sua generosidade. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, Jacques. Olha, não podíamos terminar o ano e este módulo com mais brilhantismo, né, do que hoje. Agradecemos, portanto, nós temos a Livraria Pergaminho que está com... confiram. Nós temos um texto do TAS à disposição de vocês. Tem, inclusive, um texto de João Carlos Martins, que será uma das nossas... dos nossos convites especiais na próxima segunda-feira. Peço só um segundo para fazer publicidade da nossa programação. Amanhã teremos o último programa de música do ano, do Instituto CPFL Cultura, de programa de música erudita contemporânea, com o quarteto de violões, Quaternália, portanto, sempre às 20 horas. Acompanhe a nossa programação no site, porque nós estamos assim realmente terminando o ano, e vejam as novidades. E o convite especial para todos vocês é na próxima segunda-feira, dia 30 de novembro, teremos o concerto especial patrocinado pela CPFL chamado Na Roda com Maestro, uma homenagem a Heitor Villa-Lobos por parte do maestro João Carlos Martins, apresentando a Camerata Bacchiana ao céu aberto no Largo do Rosário, às 20 horas. É gratuito, esperamos todos vocês lá. Mas, para encerrar o dia, gostaríamos de um aplauso especialíssimo para o nosso convidado de hoje. Obrigado.